dia, eu sou Marcelo Pestana e essa é mais uma edição de Colunas e Notas na Web. Carlos Sidney ao meu lado. Bom dia. A gente tem uns convidados bem interessantes, é uma surpresa, só que a gente vai rolar um vídeo antes. Vamos ver o vídeo? Calma, tem que preparar o vídeo. Não é assim. Na realidade é um espetáculo que está em cartaz em São Paulo e deve sair nesse final de semana, mas ainda vai ter mais uma apresentação antes de sair. Então a gente vai assistir o clipe agora e depois vai conversar com o pessoal. Vamos lá. Ó Senhor, arrependo-me por ter ofendido. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Não deves trapacear, mentir, matar, roubar, cair em tentação. Eu tive um sonho essa noite. Romeu e Julieta, de William Shakespeare. Mais uma espada, ou então me ajuda a guardá-los com ela. Ele mente! Ele é parente dos Voltaire. Então nós temos o elenco do Romeu e Julieta aqui conosco. Bom dia, Pablo. Bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia. Bom dia, Geraldo. Geraldo. O Geraldo é novo no elenco. Geraldo é novo no elenco. Conta pra gente a história fantástica da criação desse espetáculo. Então, na verdade a gente estava procurando um texto que fosse um texto de ator, assim, um espetáculo que o foco fosse o ator e um bom texto. E aí a gente se formou na CAL, eu e o Felipe, que é a Casa das Artes de Laranjeiras, que é uma escola de formação do Rio de Janeiro, e a gente teve aula com o João Fonseca, que é um grande diretor. E aí, uma vez ele comentou que ele estava em Nova York e ele leu no New York Times uma sigla RJ. E ele ficou curioso com aquilo e viu que eram 4 meninos, ele não conseguiu assistir em Nova York. Aí, pensando um projeto novo pra fazer, eu lembrei dessa ocasião, desse RJ, e fui correr atrás, assim, e aí o Felipe virou meu sócio no projeto, e aí a gente falou com o Joey Calarco, que é o adaptador, na verdade, dessa história, e começamos o processo de levantar a peça, assim, e aí convidamos o João para ser o diretor, e aí gastamos mais ou menos 1 ano e meio na captação de patrocínio, e a gente está 1 ano e 4 meses em cartaz, assim, a peça estreou em janeiro do ano passado, no Rio de Janeiro, a gente fez uma temporada super longa lá no Rio, estamos viajando o país inteiro e agora estamos fechando a temporada aqui em São Paulo, foram 4 meses. Lá no Espaço Os Fofos em Cena. Exatamente. No Belenzinho, na verdade, né? Primeiro 2 meses no Belenzinho. Belenzinho. 2 meses? 2 meses no Belenzinho e 2 meses nos Fofos. E vocês, eu percebi no domingo passado que a gente pôde assistir de novo, já a segunda vez que a gente assiste, casa lotada, né? E um público absolutamente participativo, né? Que reage muito bem às coisas que vocês passam, né? Acho que o muito bacana da peça é porque a gente faz Shakespeare de uma forma despretensiosa, assim. Então, sem perder a poesia, sem perder o brilhantismo do texto, mas de um modo que todo mundo se identifique. É muito próximo, né? Então, ou seja, a gente não queria que fosse uma piada interna para quem é de teatro somente, assim, né? Então, o João Fonseca, ele sempre falava que ele gostaria que a peça fosse desde a pessoa mais simples ao grande especialista de Shakespeare, assim, todos eles ficassem satisfeitos com a montagem e acompanhassem aquela história. E tem um grande desafio, eu acho, na peça, que são 4 homens fazendo a história de todos os personagens do Romeu e Julieta. E em determinado momento tem que acontecer uma coisa que é assim, o público parar de ver esses meninos fazendo os personagens, brincando de fazer os personagens. Isso e verem acontece. os personagens realmente. Né? Então assim, uma hora começar a ver a Julieta, o Romeu, a Ama, o padre. Então isso era uma coisa que a gente trabalhava muito na sala de ensaio, assim. Foi muito rápido o tempo de ensaio, foram 45 dias, 8 horas diárias, né? A gente trabalhando. Eu acho que a gente pode falar aqui, sem estragar em absoluto a composição que vocês fazem,
você faz uma ama excelente. Tá? Maravilhoso. E você, Geraldo, fica muito doce. E, como Julieta, e como é o nome daquele primo do Benvolio. E você fica muito enérgico como Benvolio também. Então tem essa quebra que é um exercício teatral fantástico, e vocês é um espetáculo aeróbico quase. É uma torada, porque é 1h50 de espetáculo. A gente que a gente sabe não... que vocês saem acabados exausto. do espetáculo. mas isso não passa. A gente acha que durou 40 minutos o espetáculo, essa olha. 1h50. E quanto a essa questão de vocês quererem conversar com todos os públicos, isso aconteceu domingo passado. Tinha uma especialista na obra de Shakespeare na plateia, tá? Com um sorriso embevecido o espetáculo inteiro. Ela estava sentada do meu lado, e o filho, que digamos tem metade da idade e não tem, digamos, tanta ligação com a obra, já com o rosto escancarado, sabe, assim, bebendo o espetáculo. Legal. E a reação do público, né, que é muito interessante de ver. E tem acontecido isso, como a gente tem viajado muito, então assim, a gente faz, sei lá, desde cidades do interior do Rio Grande do Sul, que a gente de repente acha que talvez não vai atingir tanto, mas não, acontece, assim, a gente vê como Shakespeare é popular, né, como é incrível. A gente foi pra Salvador também, pra Recife, foi incrível em Recife também. Exatamente. E sempre a arena, vocês... Não. A peça, na verdade, assim, por viajar muito, teve que se adaptar. Então, assim, a gente tem 3 versões da peça. Tem a versão arena, a versão semi-arena e a versão palco italiano. A gente já fez, sei lá, pra 1.500 pessoas já no palco italiano, sabe? Então... O que eu acho deslumbrante é que, assim, como todo mundo conhece a história, assim, tá no inconsciente coletivo, isso já facilita muito. Quer dizer, se fosse um Macbeth, se fosse um outro espetáculo não tão popular, né? Já não teria essa ligação. Mas tem a coisa de vocês aproveitarem elementos que são muito corriqueiros para as pessoas. Então, a coisa do figurino ir se transformando, virando capa, virando saia, virando... Os elementos da chapéu. escola também, os elementos da escola, apagador, régua. Compasso, régua, essas coisas todas. Isso tudo facilita das pessoas se aproximarem, né? E a ideia era fazer uma grande brincadeira junto com o público, assim, fazer teatro na frente das pessoas. Assim, tipo assim. O espetáculo beira o lúdico. Exatamente. Sim. Ele beira o lúdico, olha, não mas ele beira o lúdico. A régua vai ser uma espada, ok? E a gente combina isso com o público. Acreditem nisso, e aí, pronto. beleza, e foi. Daí O que acontece, né? Então, assim, o grampo de segurar o papel vai ser o brinco da ama. E vira, sabe? Maravilhoso aquilo. Então, aquela sua fala, não vai dar pra usar mais o brinco. tá apertando. Porque aquilo aperta mesmo. Aperta mesmo, de verdade. E aquilo surgiu no ensaio, porque assim, o João falou assim, ele falou, vamos então só usar elementos de sala de aula. Então a gente, antes do ensaio, a gente ia pra uma papelaria que era ao lado da sala de ensaio, a gente ficava assim, o que a gente vai trazer, o que a gente vai levar, assim. E aí a gente levou esse grampo, e aí eu fiz a cena e eu falei, nossa, dói muito. E aí o João falou assim, caramba, que ótimo, coloca, entra. E aí entrou no espetáculo. Outra coisa que eu acho fascinante é a trilha sonora. A luz, de quem é a luz? A luz é do Luiz Paulo Neném. E a trilha foi indicada a Prêmio Shell, lá no Rio. E foi assim, a primeira vez que o André Aquino e o João Bittencourt fazem uma trilha sonora para teatro, assim. O JB, ele é um super pianista que faz vários musicais, do Charles Miller, do Cláudio Botelho, e o André Aquino, ele era produtor musical, assim, da Marcha de Chiano, e eram muito amigos nossos, e a gente falou, vamos fazer, vamos, e o João comprou essa ideia de trazer 2 pessoas que não tinham experiência, né? Pra criar uma trilha. E foi incrível, assim, porque... Tirando a música do YouTube, é toda original, né? Toda composta pro espetáculo. Vocês têm... Mas ele tem um resultado muito pop, né? Sim. Isso também ajuda a agregar as pessoas. E o João também queria que na não trilha sonora... Não é pretencioso, né? Não é uma coisa carregada. Claro. Que a trilha sonora fizesse também uma homenagem a todas as montagens do Romeu e Julieta. Então, assim, tem pedaços que a gente canta o Somewhere do West Side Story, a gente canta a música tema do Grupo Galpão, na montagem do Gabriel Vilela, tem o Zeffirelli, A Time for Us. Então o João quis... O A Time for Us é murmurado, não é? Sim. Ele é murmurado, isso é bem muito interessante. Bem pequenininho. Ele abre abas, você está assistindo o espetáculo, ele abre abas. Para mim, particularmente, que estudei em colégio marista, repressor, com uniforme, a primeira vez que eu assisti o espetáculo foi um burro, né? E o primeiro desenvolvimento dele pega muito as pessoas, a coisa
do repressor. Vocês têm ideia se o Calarco, quando adaptou, pensou em alguma coisa assim, memória dele? Não sei se tinha uma memória da vida dele, mas assim, isso era muito claro no texto original dele, que tinha essa coisa do colégio, de ser uma coisa repressora para esses meninos transgredirem em algum momento, assim, Mas Sociedade de Poetas Mortos, né? Exatamente, a gente acha que eles toda noite leem algum clássico. Aliás, e o público... você montou Sociedade dos Poetas Mortos? Eu montei sim, em Juiz de Fora, tipo, na escola. Ué, tá no planeta, Juiz de Fora. Não, eu sei. Eu tinha, sei lá, 16 anos de idade, sabe, aquelas montagens de escola. E a gente fez. Sim, foi quando você assistiu o filme e ficou considerado, como todo mundo que viu o filme, a primeira vez ficou considerado e achou que tinha que fazer alguma coisa. Alguma coisa, E o coitadinho depois vai ser o sócio do House, né? Vai aguentar. Eu acho triste isso, é só cometer suicídio mesmo, né? Eu acho. Desculpa a gente ter desviado um pouquinho, mas é um bate-papo entre amigos. Aliás, tem uma coisa de cultura inútil que eu li ontem, que eu não sei se vocês sabem. A montagem original lá de Nova York foi o maior período, eles têm um recorde, o maior período que o Romeu e Julieta ficou em cartaz em Nova York. Eu achei tão engraçado. Porque apesar de ser off-Broadway, né, só quantidade de lugares e tal, foi o maior tempo de estada de temporada de um espetáculo Romeu e Julieta. Romeu e Julieta na Broadway. O maior Shakespeare que né? na Broadway. Nossa, que não é um Shakespeare original. Convencional, né? É uma releitura, mas hoje em dia, quanto tempo levaria de espetáculo, de hora corrida de palco, uma montagem de Shakespeare? Se você não corta... mas são 3 horas e meia. São 3 horas e meia. Ninguém mais tem esse tempo. Um elenco absurdamente grande, né? Não é verdade? Então, Exato, se você não exatamente. edita o espetáculo, como é que faz? Como não produz faz. isso? Não faz. Se você não é Bob Wilson, né? O Bob Wilson já faria uma versão de Romeu e Julieta com 12 horas e meia. Sem Eu acho diálogos. que isso também tem a ver com que esse espetáculo, ele parte de uma brincadeira. Ele parte de que alunos de uma escola vão brincar de fazer teatro. Durante o recreio. Durante o recreio, depois da Quando aula. termina a aula, exatamente. E isso, já como a gente estava falando, aproxima muito a plateia, porque perde aquela pretensão, aquele empolamento. De ser os personagens, né? De ser Shakespeare e Também. aquela Agora eu vou fazer o primo, distância. quero fazer o primo. São pessoas brincando de seus personagens. E ganha essa coisa mais próxima da plateia. Por isso acho que esse sucesso, essa capacidade de tocar as O pessoas envolvimento. é bem legal. Então, aproveitando que você falou agora, vai desse ponto e conta da roubada que é entrar para substituir Não é roubada 3 nenhuma. semanas, correndo. Assim. Não é roubada nenhuma. Aconteceu que o Rodrigo Pandolfo, que era a Julieta original, precisou sair da peça, e o Ícaro Silva, que foi o substituto stand-in, também tinha conflitos de horário para estar. Eles me convidaram para fazer uma leitura. A leitura foi uma delícia, assim, a gente se deu bem, e daí eles me chamaram para fazer. Só que eu não conhecia a peça, não tinha assistido. Aí na primeira noite que eu fui assistir, adorei a peça, mas ao mesmo tempo pensei, é bastante trabalho que eu tenho pela frente. Por isso que eu falei da roubada. E aí foi um trabalho assim, primeiro de assistir o DVD, que já existia, pra me imbuir mais no espírito da peça, né? Porque assim, quando você faz uma peça, quando você participa desde o começo, a sua marca já está lá, desde o começo. Você já dialoga, já combina, as cenas partem daquilo que você criou. Quando você substitui, você tem que estar aberto para entender ou absorver aquilo que a outra pessoa criou e ao mesmo tempo transformar isso em algo que para você fique autêntico. Então é um desafio. Mas aí o que aconteceu? Comecei a decorar o texto, pegar as marcas, e a gente ensaiou bastante todos os dias que eles vêm para cá pro espetáculo, e ensaiava, mas no dia da estreia foi o dia que eu quando eu parava pra ver como eu tava me sentindo, meu coração, foi o dia que eu senti meu coração mais acelerado de toda a minha vida, porque a gente, por mais que tivesse ensaiado bastante, a gente tinha passado a peça inteira poucas vezes. Então fazer... Com o público é sempre diferente também, né? Confiando que ia dar tudo certo, mas deu tudo certo, e a gente continua ensaiando, porque tem sempre alguns detalhes que depois de cada apresentação a gente vai
Vamos combinar que os outros três já estão fazendo há um certo tempo Exatamente. até você Exatamente. conseguir mas se deixa- miscuir nessa Nunca é coisa tranquilo, toda. mas Vamos deixar claro também que não são marcas fáceis, sabe? Não é abre uma porta, passa, fica Então, meio sai metro pela parado esquerda, e isso, diz pronto. a fala. Não. São marcas ginásticas, O muitas João vezes. Fonseca ele tem uma característica de fazer quase uma coreografia na peça, nos trabalhos dele. Então, assim, Aliás, é tudo muito marcado. Assim, parece que é improvisado, mas tem todo um trabalho de marcação Não, enorme. se junta o João com o Reineck aqui em São Paulo, não tem mais ninguém dirigindo no país, né? Porque o João tá com 2, 3 espetáculos, o ele Reineck dirigiu tá com mais 4, 5. Cinco Esse monte de espetáculos coisa que por tá em ano, mais ou cartaz, né? menos, Muito João. maluco isso. Ele tá com o Tim Maia aqui Tim em São Maia, Paulo que é também. incrível. Não, Trabalho são doido. espetáculos sempre que exigem demais do grupo. Exigem demais. Ele é um feitor, né? Resumindo, o cara é um feitor. Vocês agora ficam, tem uma apresentação, duas, né, agora? Não, Na verdade, sexta, 3, sábado e domingo, até domingo. lá no Espaço dos Fofos. E depois vocês têm uma apresentação já marcada na Virada Cultural, acho que no dia 16, Dia no 6 dia de maio. 6, às 17 horas. Às Não, 15. Perdão, às 15h30 no Pátio do Colégio. Colégio. Do colégio, isso. Como é que vocês estão sentindo isso? Porque é praça aberta, gente. A gente não sabe como vai ser, assim, mas é a primeira vez que a gente vai fazer dessa forma, assim, né? Geraldo, você vai ver o que é o seu coração bater numa apresentação, vai ser agora Na virada, né? na virada. Essa é a próxima. Vai, a gente já eu fez pra acho que vai ser várias muito legal. plateias e acho que de repente vai ser quase como se aproximar de como era feito antes o Shakespeare antigamente, porque tem o teatro do Shakespeare lá, né, que era o povo e essa coisa dos homens sempre faziam, as mulheres, porque não podiam fazer, às vezes eram proibidas. Então eu acho que talvez vai ser um reencontro assim, desse momento antigo, dessa praça pública. E não esquecendo que as pessoas que iam assistir às peças do Shakespeare no The Globe, elas iam com o almoço, o jantar, o cobertor, elas conversavam, não atendiam o celular porque não tinha na época, mas elas trocavam as fofocas do dia enquanto a peça rolava. Então vai ser mais... Olha, Mais ou menos isso. eu não tinha olhado por essa hora. Exatamente, Olha acho que vai só. ser isso. Eu assim. vou ver de novo. Eu vou lá no pátio do Essa eu colégio. quero assistir também, que vai ser divertido. Vou levar um McDonald's, né? Como diz a Bárbara Leodora, um Mac Shakespeare, né? Para tomar também. Vamos falar um pouco do livro. Eles Então me participaram- conta, ontem vocês abriram a exposição. A gente, na verdade, quando a gente pensa num projeto de teatro, a gente sempre acredita que ele tem que ter desdobramentos. Então, eu acho que é necessário, até para você conseguir um patrocínio, para deixar ele talvez mais atraente. Então, nessa peça, o que a gente pensou foi criar esse livro, que era uma homenagem nossa, foi uma ideia minha e do Felipe, da gente homenagear, de repente, uma geração de atores, que são 36 jovens atores, que a gente acha que são atores que estão fazendo um trabalho bacana de TV, teatro e cinema. E convidamos 5 fotógrafos diferentes, cada um de um segmento, um de moda, um de artes plásticas, um de cinema, um de teatro. Cada um deles recebeu como briefing uma referência de uma grande montagem. Então, assim, uma era a montagem do Gabriel Vilela, outra era a montagem do Antunes Filho, com a Julia Gam, outro era o filme do West Side Story, que é inspirado no Romeu e Julieta, o outro era o filme do Baz Luhrmann, do Leonardo DiCaprio, e o do Zé Firelli. E eles tinham um grande teatro no Rio de Janeiro, então assim, foi o Municipal do Rio, o Oi Casagrande, mas qual teatro que teve? Teatro de Arena da FRJ, o Galpão do Carlos Gomes. Exatamente, Galpão Aplauso. E aí eles tinham 7 atores e eles tinham liberdade para criar, contar essa história. Então a gente, disso virou uma exposição que lá noRio, antes do público entrar no espetáculo, eles ficavam assistindo essa exposição, que era uma forma de repente deles quase entrarem já na peça, a estar imbuído desse clima. E agora, graças a Porto Seguro, a gente trouxe a exposição para São Paulo e está no espaço da Porto Seguro. E aí estamos lançando o livro, e o livro, assim, tem uma coisa bacana que a gente convidou 5 dramaturgos jovens para cada um reescrever a cena do balcão inspirada no ensaio fotográfico. Então tem 5 cenas inéditas do balcão no livro, que é bem bacana, assim. E tem uma coisa... Isso é interessante vocês um dia montarem um pocket com isso, né? Na verdade, o lançamento do Rio volta às leituras, né? Rio e Salvador, Rio e Salvador vai ter leitura. Por que não em São Paulo? É porque não deu tempo, na verdade, de organizar tudo isso. Mas vocês vão voltar pra cá? Então voltem pra cá com isso. A gente quer muito voltar. A gente adora São Paulo, e a gente quer muito voltar segundo semestre. E a peça tem uma vida longa ainda. Eu tenho certeza que sim. Pablo, me diz uma coisa, esse livro está sendo vendido lá no espaço? Isso.
Eu posso, me empresta que eu queria mostrar. Ó, eu ganhei o meu, tá? Mas esse livro que você pode adquirir, a renda é revertida. É parte da renda para a ONG Aplauso, que é uma ONG no Rio que insere jovens da periferia no mercado teatral carioca. Então, eles fazem um trabalho incrível, assim, de formar técnicos de som, de luz, costureiras, camareiras. Muito legal. Eu E não aí? sei se a gente tem algum similar a isso em São Paulo, mas vale a dica, né? Olha a ideia. Gente, vamos incluir. Tá bom? Ele está custando quantos? Tá, assim, R$50 eu custo o livro. Legal. E tá, a exposição está no espaço lá Da Porto Seguro, Você na sabe o Rio endereço? Branco. Avenida, eu sei que é na Avenida Rio Branco. 1489. 1489, ele é de 10 da manhã às 17 horas de segunda a sexta, domingo de 10 a... Meu Não Deus. faz pergunta difícil, eu não Bom, decoro o número. é aberto domingo, só vai de manhã cedinho, tá? Sábado e domingo vai mais cedo, mas Pra garantir. para garantir. Carlos? Eu acho o seguinte, só resta recomendar o trabalho dos meninos, que está muito bonito, o espetáculo é extremamente cativante, só tem mais 3 chances de assistir lá no Espaço dos Fofos, e o da Virada Cultural. E aí E não é o a gente espetáculo viaja em do maio qual a gente também, está né? falando, é um espetáculo diferente. Mas isso porque eles também vão viajar. A gente faz uma turnê grande agora. A gente começa dia 4 e 5, a gente está em Natal. Dia 7 de maio em 4 e 5 de maio. De maio. De maio, Natal. Natal. Todo mês de maio. 7 de maio está em Barbacena, que é Minas Gerais. 8 e 9, Belo Horizonte, Minas Gerais. Dia 10, a gente está em Ouro Preto, também Minas Gerais. Aí a gente faz 11, 12, 13, Salvador. Aí a gente depois vai dia 15 de maio para o Vale do Jequitinhonha, que é Araçuaí. Olha. Aí a gente depois vai 17 e 18 para Curitiba. Dia 19 a gente faz São João da Boa Vista, aqui em São Paulo. Dia 25 e 26 de maio a gente está em Campo Grande, no Mato Grosso. Dia 31 de maio a gente está em Santos. E, enfim, junho continua. Vamos ver de novo. Vamos ver Santos. Santos dá pra ir, né? Tá rolando uma milhagem legal, né? Natal, de repente, enlouquecidos, né? Natal. Terra da família. minha tia mora lá, de repente eu Terra tenho da onde ficar família, já, pelo gente, menos. mas é muito raro um espetáculo ter esse tipo de agenda. Assim, a gente tem uma força de vontade muito grande, assim, sabe? Sim. Então, Vocês são novinhos. a gente acredita A muito gente é na apaixonado peça. pelo espetáculo também, né? É uma delícia fazer. E é prazeroso, e acho que é bom pra todo mundo fazer a peça. Então, assim, a gente o tempo inteiro, diariamente, trabalha Em como dar essa continuidade da peça. Eu não queria mudar muito, quer dizer, não estou mudando, mas tirando o foco disso, eu acho que vocês fazem muito bem, porque vocês estão levando Shakespeare, que é o maior, a pessoa que mais compreendeu a alma humana até hoje. Também tem um detalhe, né? O homem não evoluiu, só a tecnologia, ele continua o mesmo. Sim. De lá, de Verona, tá? Até hoje, só com celular, a espada virou um 45, que mais? Né? O cavalo do príncipe hoje seria uma limusine, né? Ou seja, tem Romeu e Julieta por aí. Deixa eu só uma coisa que eu esqueci de perguntar. De quem é a tradução que vocês estão usando? É do Geraldo Carneiro, que é um dos maiores especialistas de Shakespeare do país. Assim, a gente, quando pensou na tradução, a gente falou, vamos chamar o Geraldinho. Mas a gente falou, de repente, o Geraldinho é muito ocupado e tal. E a gente ligou pra ele, né, e entregamos o texto. E aí ele comentou que há 20 anos ele sonha em traduzir Romeu e Julieta e que ele nunca tinha conseguido traduzir. Que justamente agora ele ia conseguir realizar esse desejo, sabe? Porque é muito fluido, é muito gostoso. E o Geraldinho, ele ia pro ensaio, ele assistia e falava, não, essa palavra pode ser melhor colocada, vou trocar essa palavra. Então, assim, era maravilhoso isso, ter um tradutor do nível do Geraldinho Carneiro, acompanhando o ensaio, dialogando com o João Fonseca. Então, eu acho realmente que foi um grande encontro, eu acho, essa equipe toda. E o Calarco já viu a montagem de Não. vocês? Um amigo dele viu em Brasília e adorou. Tá, mas vocês não mandaram nem Não, ele viu, assim, já mandou Já material. mandou material, tá. Mas está tentando trazê-lo para o Brasil em algum momento e a gente vai começar daqui a pouco a fazer uma carreira internacional com a peça. Então a gente quer levar para
Porque que eu saiba, ele teve uma montagem, o RJ lá, é isso? Teve uma montagem em Nova York, isso. Uma montagem em Londres, na verdade. Sim, mas... E, assim, grandes montagens, mas assim, foi montado em Tóquio também. Gente. Que é louco, divertido, né? Você ver no YouTube, você procurar RJ. Tóquio. Você vê ele lá, fazer assim, isso sabe? hoje E na verdade é uma peça que ela é muito montada nas escolas americanas, assim, como exercício, sabe? Mas foram essas montagens. Então, assim, a gente quer agora começar a rodar pelo mundo com a montagem. Porque assim. eu acho que esse texto, no teatro, na dramaturgia contemporânea, é um dos que mais possibilita a versatilidade pro ator, né? Sim. E foi justamente isso que a gente levantou o projeto, né? Porque é uma peça de ator, assim. Então, e o João Fonseca, ele tinha uma coisa muito sábia, que ele não queria, de repente, estar à frente da gente e assinar uma direção incrível. Ele estava trabalhando a favor dos atores. Então, ele dava uma liberdade pra gente ir criando, e aí quando a gente via, ele já estava dirigindo, quando você falava assim, nossa, tá pronta a cena. O João, sem perceber, colocou a... Na realidade, é a função do cara. Ele Claro. é mediador, ele não tá ali para adestrar ninguém, né? Ele tá para arredondar a situação. Você tocou num ponto interessante. A montagem, o texto é muito montado nas escolas americanas. Uma ideia para o Ministério da Educação: aula de música, aula de teatro nas escolas. Isso forma cidadãos mais completos, com a cabeça melhor. Seres humanos, né? Seres humanos melhores, sabe? E nós tínhamos... Eu cheguei até aula de música. Eu cheguei até aula de música. Teatro não, bom, tive que era muito procurar, bom. mas aula de música eu cheguei até na escola, tá? Então vai aí uma ideia, né? Ideias a gente dá, né? Não precisa vender ideia. E a gente vai para um break, eu não sei, eu queria só passar de novo o vídeo deles para as pessoas ficarem atiçadas. A gente consegue passar depois na volta, porque agora tem que entrar os anúncios. Então a gente volta já já. Sejam todos bem-vindos. Olá, meu querido telespectanauta, mistura de telespectador com internauta. Você tem alguma coisa melhor pra fazer na sexta-feira, não? Já pensou em despirocar? Peraí, deixa eu ver. Você já despirocou hoje, meu senhor? Ele tá meio tímido, então se você quer perder a timidez, despirocando toda sexta-feira às 2h da tarde comigo, Jorge Paulo. Então temos um encontro marcado sexta-feira às 2h da tarde, hein? Despirocando. O negócio é o seguinte, agora todos os sábados, assim que meu programa acaba na Rede TV às 19h45, você pode me assistir e acompanhar o programa na íntegra aqui, na Clique TV. Um beijo pra vocês. Geraldo Rodrigues, eu queria saber um pouco mais da sua carreira. Você fez EAD? Fiz EAD. Quando estava na época de escolher a profissão, assim,
eu não tinha muita confiança de que teatro pudesse ser uma profissão sobrevivível. Então eu estudei psicologia. Só que depois de um ano da faculdade de psicologia, eu percebi que eu gostava mesmo de teatro. Então eu fui e prestei a EAD, que é a Escola de Arte Dramática da USP, e eu entrei, e daí eu comecei a fazer o teatro e comecei a largar a faculdade de canto, de escanteio. Só que, de novo, bateu aquela coisa, ixi, mas e se eu largo mesmo a faculdade e saio pra vida aí sem nenhum curso superior que em algum momento possa te dar um sustento, né, de repente. Então eu voltei pra psicologia e enquanto eu estava terminando a faculdade eu fui fazer um filme, que foi o Linha de Passe, do Walter Salles e da Daniela Thomas. E daí, enquanto eu fazia a faculdade, eu fiz o filme. E esse filme terminou em 2007, estreou em 2008. A gente foi pra Cannes com o filme. A Sandra Corvelloni ganhou o prêmio de melhor atriz naquele ano pelo filme. Foi um trabalho que deu bastante visibilidade, deu bastante retorno. Aí em 2008 terminei a faculdade depois do filme e comecei a trabalhar mais com teatro. Fiz uma peça chamada Rosa de Vidro, com direção do Rui Cortez aqui em São Paulo. Também entrei substituindo. Depois eu fui fazer algumas coisas pra internet. Fiz outra peça chamada Dissidente, com direção da Miriam Rinaldi, junto com a Cássia Goulart. A gente ficou no Sesc Consolação. Depois eu fui viajar. Fiquei 7 meses no Uruguai, num retiro que eu conheci meditando. O lado fazer retiro no Uruguai. O retiro do Sistema Isha, que em Punta, né? Esse retiro era em Punta. Olha, não é em Punta, mas é na beira da praia, a 40 minutos de Punta. Vocês já entenderam o que ele foi fazer lá. Retiro com acesso. É diferente, retiro com acesso. E daí eu voltei ano passado. Ano passado entrei numa outra peça chamada Depois Daquela Viagem. Um pouquinho antes de ir pra esse retiro também, eu fiz um filme com o Hugo Giorgetti chamado Caro Coroa, que deve estar para estrear em algum momento. Estão negociando a distribuição, mas o filme já está pronto, já assisti. É um barato. O Hugo é um barato. E é um filme que tem exatamente a cara do Hugo, roteiro dele. Ou seja, a cara de São Paulo. A cara de São Paulo. Se trata de 2 fugitivos da ditadura nos anos 70 que precisam encontrar um lugar para ficar. Tem um elenco extraordinário, Otávio Augusto, Emílio de Mello, Júlia Iannina, um elenco... É um elenco Hugo Giorgetti. Padrão Hugo Giorgetti de qualidade. Não, mas super específico dele. Ele tem um time que ele gosta de trabalhar e a gente acha o máximo. A maioria dos diretores são assim também. Elenco afetivo. Tem uma família. Elenco afetivo. E outra coisa, o Hugo e o Guilherme de Almeida Prado, na minha modesta opinião, retratam São Paulo como eu enxergo São Paulo. São primorosos nisso. E você fez Cambaio, né? Com o Rafael. E daí esse ano a gente montou o Cambaio, chamou Cambaio a Seco, porque a gente enxugou bastante a montagem e porque tem um coletivo musical que chama 5 a Seco, que são uns músicos bem jovens que estão fazendo música popular brasileira na sua pegada de altíssima qualidade, muito, muito divertidos, muito, muito bons músicos. E eles faziam a parte musical, cantavam, tocavam durante a peça. A gente viu a montagem original do Cambaio no Sesc Vila Mariana, isso, em 2006, eu acho, Acho que até antes. Até antes, foi antes, foi bem antes. Acho que 2001, né? Porque, assim, na verdade, a montagem de Cambaio comemora 10 anos de montagem do texto. Isso me envelhece. Felipe, você, fala um pouquinho da sua carreira pra gente conhecer. Bom, eu também. Eu, quando comecei a fazer teatro, comecei no tablado com 13 anos, porque eu sou muito tímido, na verdade. Dá pra perceber, né? Eu falo muito pouco. Muito. Penso, isso fica patente. Não, mas é diferente, porque em cena a gente sempre, né, tem um outro lado, mas pessoalmente eu sou muito reservado. Então, como eu era muito tímido, fui pro tablado com 13 anos, na época do colégio. E aí comecei a fazer um curso aqui, um curso ali, e na época do vestibular também fui prestar a Cal. Foi onde eu conheci o Pablo, o Rodrigo, que fazia espetáculo também. E também, só que meus pais queriam que eu tivesse um outro curso superior, além do teatro. O que eu acho até, inclusive, muito bom, porque te abre várias perspectivas. Sim. Né? Assim, você não fica muito
muito focado. Você se foca no que você gosta, porque você vai fazer teatro independente de qualquer coisa. Mas assim, você estuda psicologia, que eu estudei em publicidade, que eu fiz na PUC, estudei sociologia, coisas que eu não teria acesso numa faculdade de teatro como a Cal, por exemplo. Tem uma coisa chamada cultura geral, que é legal você ter Exatamente. Exatamente. Por exemplo, agora que a gente tá numa onda muito bacana de se produzir, a faculdade pra mim, como empresário, como, né, business, esse lado te ensina muito para onde você vai, quem você procura, como você fala, você se porta, como você pensa de repente num projeto de um livro também para lançar como divulgação, tem tudo a ver com publicidade, né? Faz parte. E aí eu me formei na Cal em 2005 e aí voltei também que nem o jurado para a faculdade para terminei em 2008. Fiz algumas peças, enfim, amadoras, fiz Escola de Mulheres ano retrasado. Depois que eu saí de Uma Rosa com Amor, uma novela que eu fiz no SBT, que foi super divertido, foi uma grande experiência trabalhar lá. Algumas participações em novela, fiz Divan também com Alvarenga, em 2009, que estreou também no cinema. Eu ia perguntar se era o Divan. Não, a peça foi com a Lília Cabral e com o Marcelo, né? Marcelo Vale. E é isso, aí a gente começou a produzir o RJ e estamos nessa para vários projetos aí que vem em 2012 e 2013. Opa! Né? Sua vez, Paulo. Então, eu sou de Minas Gerais, Juiz de Fora. Com esse sotaque você é de Minas Gerais? Mas ele foi... Não adianta. Escuta, nós também temos sotaque pra ele. Eu sei. Mas assim, acho que meu sotaque não é tão carioca. Não, imagina, zero carioca. Acho que é sotaque. Você não tem nada, né? Pensando comigo, com o João Gabriel, da peça? Eu acho que eu tenho musicalidade do carioca, mas acho que talvez o S, não sei. Você não sabe, se eu passar 5 minutos numa conexão no Santos Dumont e tiver que descer do avião, você vira carioca. Eu viro um carioca por 15 dias. Mas eu sou assim na Bahia. Eu passo 15 dias alugando ele. É um inferno. Não, mas eu em Salvador também pego o sotaque muito fácil. Eu não pego sotaque lugar nenhum, só no sul talvez, eu saio cantando. Por favor, vamos sair do sotaque e voltar pro carreira. Pablo, né? Vamos lá. Pablo. E aí, eu queria muito fazer teatro, e aí eu fui pro Rio de Janeiro pra fazer teatro, mas como também os meus pais queriam que eu fizesse uma outra faculdade, eu fiz publicidade também, e aí fiz a Cal, e desde da faculdade eu tenho essa da Cal, essa coisa de ser um pouco empreendedor, assim, de não esperar as pessoas me convidarem, assim, eu vou lá e faço o que eu quero fazer, assim. Então, com isso eu produzi vários espetáculos como produtor, musicais como O Besouro, Cordão de Ouro, do Paulo César Pinheiro, Gota d'Água, do Chico Buarque, e aí de coisa como ator, assim, em teatro eu fiz A Ratoeira, da Agatha Christie, com direção do João Fonseca. Coisas leves, né? Gota d'Água, A Ratoeira, né? Aí fizemos depois um texto chamado Dois Irmãos, do Efratelli, que foi no Sesc Pompeia aqui, que era um texto do Fausto Paravidino, que é um autor italiano. Fiz uma montagem do Caio Fernando Abreu, Pode Ser Que Esteja Só o Leiteiro Lá Fora, com direção do Gilberto Como eu digo, coisas leves. Só, coisas leves, né? Corriqueiras. Faltou um gráfica, assim, só. Exatamente, E aí tô em cartaz também com outro infantil que chama O Menino que Vendia Palavras, que é com o Dom Moscovis, que tá no Rio agora, que eu não tô conseguindo fazer, porque por causa da montagem aqui em São Paulo. E o Du se tornou pai. Acabou de virar pai. Parabéns, não é? O primeiro menino, depois de 3 meninas, não é isso? Meninas, exatamente. Não Ele é? conseguiu. Não resisti, gente. Um abraço. Não, dona querida. E aí de TV eu fiz, agora de recente foi o Astro, fiz a novela O Astro, fiz uma série do Multishow chamada Os Figuras, fazia aquela série SOS Emergência, que era uma série que depois do Fantástico também. E cinema eu fiz alguns longas, assim, fiz Sem Controle, Chico Xavier, fiz Tempos de Paz, e vai ter um longa que vai lançar agora da Lúcia Murat chamado A Sala de Espera, que é o longa novo dela. Gente, são carreiras longas, as de vocês três, tá? Não vou perguntar a idade, porque ator não tem idade. Mas são carreiras muito longas para vocês que são tão jovens, parabéns por isso. A gente faltou falar do João, que é o outro rapaz do elenco aqui. Pois é, o João não veio porque devia ter algum compromisso, né? Mas o João fez um filme que nós assistimos na estreia aqui em São Paulo, do começo ao fim, do Aloysio Abranches, com o Rafael Cardoso, que é um filme que eu não diria
que é polêmico, porque eu acho ele de uma delicadeza, mas acaba sendo, né? Acaba sendo polêmico por causa dos temas, quer dizer, tratava de homossexualismo, de incesto, tudo junto num pacote. Um pacote só, coordenado pela mãe, a Júlia Lemertz, né? Que ela navega pelo filme. A Júlia é uma presença incrível. Tá bom, João? Você não está aqui, mas a gente falou um pouco de você. Tá? Um abraço. E Carlos? Bom, é isso. Eu acho que vamos recomendar mais uma vez. Não deixem de assistir. Tem 3 sessões ainda lá no Espaço dos Fofos. Que fica na rua Dona Irã Barbosa. Aliás, eu vou fazer um comentário que eu não resisto. Dona Irã Barbosa é o maior sambista de São Paulo. O maior compositor de samba de São Paulo. E ele tem, dedicada à memória dele, inclusive hoje estreia um espetáculo baseado na vida e obra dele, aqui em São Paulo, a gente vai falar mais pra frente. E ele fez o centenário de nascimento em 2010. Olha. E a rua dedicada à memória desse mito... É aquela verdadeira avenida onde aquela avenida, Paulo, é aquela verdadeira avenida que tem cerca de 150 metros de extensão. Não dá para entender certas coisas, né? Vai ver que tem uma rua Rubinato, né? João Rubinato maior em São Paulo, só que João Rubinato é a Dona Irã Barbosa, mas ninguém sabe. Não é. Tremendo. Vamos ver. E aí? E aí a gente vai entrar para a agenda. Os meninos ficam aqui fazendo... Vocês querem comentar a fazendo agenda? Full, agora é a parte divertida do programa. Legal. Tá? Na realidade, a agenda se restringe a essa estreia e o que está em última semana, porque se a gente for comentar o que está em cartaz, vai aos 3 programas mais ou menos. São Paulo tem 158 palcos. Uau. Em atividade. Tem desde da garagem reformada para uma sala de espetáculo até um teatro Abril. Não, e nenhum deles tem um espetáculo que está em cartaz. Né? O Abril tem um espetáculo. Sendo que alguns espaços em São Paulo, vocês sabem disso, funcionam em cooperativa, né? Quer dizer, tem um espetáculo às 14 horas, um às 17 e outro às 21. Eu acho isso fantástico. Quer dizer, produção tem. Sim. Né? E público, porque... Também. Tá, o que eu faço? Divirto-me. Bom, gente, estreia hoje Aguenta a Mão, João. O espetáculo musical é uma homenagem a Dona Irã Barbosa, o nome artístico do João Rubinato. Tá? Vai estrear no estúdio 184, na Praça Roosevelt, número 184, República, ingressos a R$30, sábados e domingo, 18 horas. Texto é do Geraldo Fernandes, a direção da Alessandra Rodrigues, com o próprio diretor em cena. Tá bom? Agora, última semana, tudo isso... Tinha até mais coisas, selecionei os que a gente mais tratou aqui. Cada um com seus problemas. É incrível. Não é incrível? É né? um outro espetáculo aeróbico, né? Com o nosso querido Marcelo Médici, com texto do próprio Médici, do Ricardo Radissan, com direção do Radissan, com Marcelo Médici. No monólogo, o Marcelo conta as agruras da profissão de ator e representa 9 personagens. E você enxerga cada um deles e nenhum deles é o Marcelo. É impressionante. É imperdível. Não é imperdível? É Vocês viram quantas vezes? Eu vi umas 4. Eu vi 2 vezes. 2 vezes, tá? Então, o que eu acho divertido é que esse espetáculo ele não faz os personagens simultâneos. O outro espetáculo dele é tipo uma VAP. Ele fica trocando de roupa o tempo inteiro porque ele faz mais 9 personagens com Radissan em cena também. E o outro ainda vai ficar, tá lá no Teatro FAP e não tá saindo agora, tá saindo só o... Cada um com seus problemas. Olha, está em cartaz no Teatro Shopping Frei Caneca, Rua Frei Caneca 569, 6º andar, terças e quartas. Então já saiu. Não, ele vai até terça e quarta da tarde. Então até 29 de abril, terça e quarta, 21 horas. Ingressos, R$70. Próximo é o seu. Então tá. Tá saindo também A Construção, que é um espetáculo com o Caco Ciocler baseado no texto do Kafka. Ele tem a adaptação e direção do Roberto Alvim e trata de uma criatura que vive sob a terra construindo um abrigo para se proteger do mundo. Tem cara daquelas coisas que você gosta de fazer. É uma coisa leve, super light. Ele está num lugar adequadíssimo, Clube Noir, na Rua Augusta, número 331. Sextas e sábados às 21 horas.
vai só até este final de semana, ou seja, só hoje e amanhã, com ingressos a R$40. A gente não trouxe vídeo do próximo, né? Não, infelizmente não, porque seria bem legal mostrar mais algumas cenas do Hair, que está saindo. Que é maravilhoso, Que é maravilhoso. show. Eu vi 3 vezes no Rio, Vários aqui em São amigos Paulo nossos. também. Mas muitos você não amigos. viu 3 montagens. Não vi 3 montagens. Nem a gente em cena, né? Não vi. Não, que a gente subiu no palco nessa última. mesmo? Não era pra contar. Não deu pra aguentar. Ah, O pessoal começou a chamar a gente, vamos pro palco. Não, Gente, divertidíssimos. eu assisti a segunda montagem em 70 e qualquer coisa, não lembro mais, umas 30 vezes. Uau. E depois a de Nova York agora. Da qual eles teoricamente se basearam para fazer essa brasileira, mas essa aqui tá bem muito melhor. Gente, como tá melhor. Porque lá Sério. é muito careta. Em todos os aspectos. Tudo muito Cenografia, quadradinho. figurino, marcação, coreografia. A gente faz bem. Como a gente faz bem. E lá é tudo muito careta, o cara não mexe 1 milímetro além do ponto. Aliás, Cláudio Botelho e Charles Miller se tornaram 2 Uma grandes... referência, né? Uma referência Uma referência. em muito pouco tempo. Em muito pouco tempo. E São super isso é uma importância talentosos. incrível, porque eles conseguiram deixar o teatro musical uma coisa Eles eram- presente. isso, Trouxeram de isso. volta, nossos né, dias, essa, assim. essa cultura. Não, e as Uma pessoas estão qualidade sentindo artística. falta quando não tem. Sim. Coisa que não se falava, né? É musical, eu não gosto de musical. O texto era, não gosto de musical, que Sim. as pessoas diziam. Bom, então o Hair está saindo esse final de semana, mas vai ter uma apresentação no... Aliás, ele já saiu do teatro. Saíram do teatro, estão em onde Ibirapuera tava. agora, no auditório, Eles vão né? ter uma apresentação no auditório Ibirapuera Uma nesse não, final de semana. eles tiveram ontem, hoje, amanhã e E domingo. Até onde se sabe, está tudo Mas meio sabe que que a gente teve a esgotado, porque é capacidade? R$20 o ingresso. Não? Mais de 1.000 lugares lá, né? Quase 1.000 lugares. Mas Você a sabe que 20 reais, essa produção do Hair, que estava em cartaz há 2, 3 anos atrás em Nova York, ela começou, na verdade, no Shakespeare in the Park, no Delacour Theatre, no Central Park. E aí eu lembrei disso e eu falei, passa um e-mail para o Cláudio para ele mandar abrir no final do Hair o fundo do Ibirapuera e jogar. Que incrível! Não respondeu o e-mail, mas a gente pediu desculpa. Olha, eu sei que a gente está se Tá se metendo. intrometendo um pouco nessa Mas era uma concepção coisa de lindíssima. espetáculo. Não, e- Sem não, catártico. é bonito, foi uma ideia Ah, boa, que- mas era que- meio em causa própria, né? Porque como já tinha esgotado os convites, a gente ia para trás da parede, Esperava abrir pra ver o final depois do show, esperava né? abrir e já subia no palco de novo, Já tava né? encerrado. Já fazia de novo. Né? Não, mas ia dar um efeito bacana, porque a parede Tem de trás tudo a abre ver, né? inteira. Não, Tem incrível. tudo a ver. Não, vai ver que eles estão fazendo e a gente aqui não Vai ser uma sabe. surpresa pra vocês, inclusive no último dia. Pode Olha, ser. você já pensou? Bom, outra coisa que está saindo de cartaz esse final de semana é o Orfeu Mestiço, que é uma hip hopera. Eu achei bárbaro isso. Hip hop era muito bom. Hip hop brasileira. É uma peça do Núcleo Bartolomeu de Depoimentos que mistura teatro épico e elementos de hip hop e leva o mito de Orfeu para o contexto da ditadura militar brasileira. E você tá resfriado paca, Pra né? caramba, né? Tô falando tudo amassado. Quer que eu faça as outras? Eu faço. Tá? Deixa eu acabar essa então. Tem texto e direção da Cláudia Shapira com Daniela Velise, Lua Gabanini e Roberta Estrela d'Alva. Tá lá no Sesc Santo Amaro, na Que ela, Rolando ela Bueno, ganhou um prêmio. Ela ganhou um prêmio de melhor atriz, a Roberta Estrela d'Alva, por essa peça. por esse espetáculo, exatamente. Rolando Bueno 505 em Santo Amaro, de quinta a sábado às 20 e vai só até esse sábado, ou seja, tem hoje e amanhã, com ingressos ao custo de 4 a 16 reais. Gente, dá pra eu Não tem desculpa. Dá. O espetáculo cara. de vocês, por falar nisso, tá quanto? Que eu... Tá R$40 inteira, R$20 meia. Gente, Super por favor, acessível. é Não. cinema custa mais caro dependendo da sala que você for, tá? E não tem ao vivo. É em 3D, tá? Sem óculos. Inclusive em 3D. Sem óculos, né? Que é melhor. Isso. É comigo isso? Não. Bom, Sem eu vou óculos, deixar esse aqui por último, tá? Tá. Toque, toque. Desculpa. Toque, toque. O enredo gira em torno de personagens com um transtorno obsessivo compulsivo. Algum de vocês tem isso? Eu tenho. Acho que todo Você mundo tá tem um sentado pouco, aí, né? mas É, uma talvez coisinha. é. Pois Várias é. vezes. Eu vi o pezinho balançando e falei, ó, tá. Ah, texto do Laurent Buffy com direção de Alexandre Reineck, que deve estar com quantos espetáculos? 5. 3, É, nós 4, contamos, 5.
com a Maria Helena Tira e a Sandra Pera, o Gustavo Vaz, entre outros. Está no Teatro Gazeta, na Paulista 900, aqui em frente, sextas às 23, sábados e domingos às 20 horas. Até 20, eu já disse que qualquer dia o teatro vai começar no dia seguinte. Né? A gente já tem sessões. O da Mara Carvalho começa às 21h13. O da Tá. Ana Torre tem um dia que começa às 23h59, que é pra cair no dia. Pra não Nossa. ter dúvida. As pessoas não conseguem mais 59. chegar ao teatro, né? Dependendo de Sexta-feira É impossível. Costuma ter 2, 3 espetáculos rolando ao mesmo tempo. Então eles tinham um espetáculo às 8 e o da Ana Torre começava em seguida, era às 23h59. vai até 29 de abril, com ingressos a 50 e 60 reais. A Vingança do Espelho, vocês assistiram? Não, mas tem que Vocês é estão bem super carregados. legal, exatamente. Olha, as pessoas comentaram com a gente, diz que o espetáculo é ótimo, que a Beth tá, a Zezé, sem nenhum recurso, só com expressão facial. Não, ela rola, Diz que ela- rola uma peruca. Rola uma peruca. É bom, sim, né, por favor, tá aí no vídeo, né? Ninguém tem o cabelo assim em sã consciência, né? Não De tem graça, mais, né? não dá mais, né? Anos 80 já passaram, tá? O texto do Nossa Flávio Marinho, Senhora. a direção é do Amir Haddad, além da Beth tem o Tadeu Melo, o Mohamed Refout, entre outros. Está no Teatro Vivo, lá na Dr. Shukri Zaidan, 860, no Morumbi. Sábado às 20 horas, domingo às 19 até 29 de abril. Ingressos só R$ 25. Gente, vale muito, muito a pena. Agora, o espetáculo de vocês, R e J de Shakespeare, Juventude Interrompida. Na história, Romeu e Julieta estão no colégio interno, onde alunos... O Esse livro, resumo é né? maravilhoso. Maravilhoso esse resumo. Onde alunos encenam a obra do bardo inglês. O bardo foi por minha conta, não está aqui, tá? O texto é do Joe Calarco e a direção do João Fonseca com Felipe Lima, aqui... Dizer que a peça é ótima, né? Vamos falar. Essa peça é ótima. Dizer que é ótima. João Gabriel Vasconcelos, que não está presente, chegando. o Pablo Sanábio e o Geraldo Rodrigues. Gente, que mais? Deixa eu aproveitar e fazer os nossos agradecimentos. Não, tá ali no outro. Eu sei que tá ali no outro, só estou recolhendo. Não, é uma comédia. Primeiro agradecer os meninos terem vindo, bater esse papo com a gente, foi super legal. Obrigado a vocês. A gente agradece a oportunidade de Parabéns estar pela no programa, iniciativa do programa, exatamente. assim, de ser um programa que a gente pode ficar conversando, batendo papo e Não, falando. e falar de teatro, que é uma coisa que todo mundo gosta, mas as pessoas não sabem que gostam. O próximo Pra passo é você- gravar lá em casa. Sofá e já... Ou fazer via Skype, sabe? Coisa assim. Então, obrigado, sucesso Obrigado pra vocês. mesmo. Eu tenho certeza que esse espetáculo ainda vai rolar. E se Deus quiser, se eu voltar para São Paulo, Se Deus quiser. vai ser bem bacana e a gente vai ver de novo. Eu queria agradecer aos restaurantes. A gente tem que agradecer os nossos apoiadores também. Tem o restaurante Santa Clara, que fica na Rua dos Pinheiros, 476. 476. Comida caseira maravilhosa. Tem o Empório São João, também na Rua dos Pinheiros, 178. 178, um pouquinho mais próximo da Rebouças. Decorei os números todos. Tá vendo? É uma comida brasileira já à la carte bem interessante. E tem a Dona Maria na Cozinha, que é na... O nome não é ótimo? Dona Maria É tá ótimo. dizendo. E é bem legal que a Dona Maria, mesmo na cozinha, ela tem uma mão maravilhosa. Vamos lá, São Paulo, vamos lá. tá? E a Leisela, que é a loja de CDs e DVDs nacionais importados, que fica na Avenida Rebouças. O maior acervo do Brasil, eu não tô brincando mesmo. Depois fechou a Modern Sound, então não tem pra ninguém. É, a Mother Sound era incrível. Gente, é isso. A gente espera vocês de novo sexta-feira que vem, se Deus quiser, com mais um bate-papo aqui no Colosas Notas. E não saia de casa sem o seu guarda-chuva neste final de semana. Então, Obrigado, gente. Um abraço. Obrigado. Valeu, obrigado. Obrigado.